Tudo bom? Quantos aqui me conhecem? Esse aqui não, que você já conhece. Né? Tem uns quantos que não me conhecem, então eu sou Jamir e frequento. Tu eu sei que conhece também. Frequento a igreja de Nova Petrópolis, mas sou cria dessa igreja. Né? Muito do pouco que eu sei eu aprendi aqui. Né? Tá lá meu pai na fé. Eu brincava com ele esses dias que eu arrumei um padrasto na fé agora, né? E foi o camarada que deu estudo para minha esposa lá. Né? Então, tenho dois pais, né? Um pai ali e um padrasto lá. Mas é muito bom você estar aqui na manhã de sábado. Eu sei que as coisas estão difíceis, né? Não dá para perguntar para alguém, como é que você está, tudo bem? Porque ninguém está bem. Todos nós, em grande ou pequena escala, fomos atingidos. Ou tivemos pessoas que foram atingidas. Eu, aqui, São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, eu tive muitos amigos e familiares que perderam tudo, inclusive a vida. Essa semana, um primo meu de Canoas, depois de haver perdido tudo, teve um AVC e não resistiu e veio a falecer. Semana passada, um compadre meu faleceu também. E no mesmo dia, um ex-colega de escola também. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas hoje é sábado, dia especial de adoração a Deus. E você está aqui. E sabe que você faz parte de um universo que para todo sábado para adorar a Deus. Porque você lê aquela passagem que diz que de um sábado ao outro nós viremos adorar a Deus, mas você não vai ficar um sábado eterno sem fazer nada. Porque a Bíblia fala que você vai construir sua casa, então você vai ter seu trabalho, mas vai chegar no sábado e você vai parar. E vai chegar um dia que 100% do universo vai parar para adorar a Deus. Todo sábado. Hoje nós somos 99, alguma coisa do universo criado por Deus. Eu não uso celular, é só para mim ler o texto da Sarah White que diz uma coisa que para afirmar o que eu estou falando. Diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Eu ouvi uns amém, assim, meio, né? Quem é mais antigo que nem quem é mais antigo na igreja, sabe que essa igreja era conhecida como a igreja do amém, né? A igreja adventista tem que ser conhecida por isso, irmãos. Porque às vezes você fala uma verdade na Bíblia, lá no fundo diz amém, parece que fica meio com medo de falar, né? Não, irmãos, você está na presença de Deus. Você veio aqui e esqueceu tudo que está acontecendo no mundo por um momento. Depois, quando você sair daqui, você vai de novo ajudar quem pode ser ajudado, quem precisa ser ajudado, da maneira que você quer e que você consegue. Mas quando você está aqui, o único centro de adoração, o único centro do nosso pensamento tem que ser Deus. Porque Ele pensa em você todos os dias. Como eu falei, eu perdi muitas pessoas nessa semana, mas perdi muitas pessoas da igreja durante esse tempo todo. Pessoas com as quais eu aprendi, como o saudoso irmão Luiz Melo, o irmão João Nunes, que vocês conheceram muito bem. Pessoas que deixaram um pouquinho em cada um de nós. A gente sente e fica louco para voltar para o céu. Porque lá é a nossa terra, aqui nós estamos de passagem, nós estamos aqui, mas somos da onde? De lá. E nós precisamos desses momentos com Deus e com os irmãos. Esses dias que eu vim aqui, aí a Maria me abraçou e disse... o Daniel me conhece, sabe que às vezes eu solto a torneira, né? E ela me abraçou e disse: Jamir, talvez tu não saiba, mas você faz parte da minha história de conversão. Eu sei, irmãos, que a gente vai ter surpresas no céu, de pessoas que a gente deu um estudo e nunca se decidiu. E um dia você vai encontrar lá. Mas é reconfortante quando alguém aqui nessa terra te abraça e diz isso para você.
que você, talvez não na totalidade, mas em alguma parcela, você me ajudou a estar aqui. Mas isso mudou meu status quo. Porque quando eu cheguei em casa, naquele domingo, eu fui para a igreja. Lá eu estou no banco, tá, irmãos? E eu falava com Deus, dizendo, Senhor, mas por que tu me trouxe para cá? Qual é a função de eu estar aqui? E naquele domingo de noite, Marcos, o teu telefonema foi a resposta da minha oração. Que você me convidou para estar aqui. E eu disse, tá, Senhor, então eu vou. Quando a gente passa indo para Nova Petrópolis, onde eu moro, você vê aquele túnel cheio de plátanos e tal, e eu entendi o que a Sra. White diz quando ela fala que no final dos tempos a literatura da igreja vai ser distribuída como folhas de outono. Porque quando você passa lá, as folhas estão caindo e elas vão para onde o vento leva. Os livros que nós entregamos, o que nós falamos, o Espírito Santo sopra e vai aonde precisa ir. E sabe, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 15. Eles me falaram que eu tenho até 1h30 para falar aqui, então tá tudo de boa, né? Disseram que quando a gente fica muito tempo sem vir, né, na igreja, pode falar bastante, né? Eu faz 4 anos que saí dessa igreja aqui, faz 4 anos que eu estou lá, e muita coisa muda, né? A igreja está diferente do que era, está mais bonita, né? Tem gente nova que eu nunca tinha visto, tem gente que eu já vejo há tempos, né? Que acostumei a ver. Mudou muita coisa, mudou o pastor, mudou outras pessoas, até o Inário mudou, né? Nesses 4 anos. Às vezes a gente está cantando, né? E daí se empolga e vai no velho ainda, que não tem umas coisas que não estão iguais. Mas isso tudo é para que a obra de Deus continue. E olha só, no capítulo 14 de Lucas, versículo 15, Jesus conta uma parábola. A parábola da grande ceia. É o que eu e você mais ansiamos, que em Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que vai participar das bodas do Cordeiro. Essa parábola Cristo conta para umas pessoas específicas. Nós não vamos ler todos os textos hoje, mas lá em Mateus também existe uma parábola. A parábola das bodas. Para você entender a parábola das bodas, que é quase um paralelo com a parábola da grande ceia, na época, as pessoas ou os filhos casavam-se, né, lógico, só que tinha uma época específica, normalmente era logo depois da colheita, então podia casar e tal. E os comuns, como diz alguns historiadores, tinham festa de 7 dias. Imagina, hoje a gente faz, né, 1 hora e já está louco para 7 dias de festa. E o interessante é que o rei não era igual aos outros. Porque o filho do rei podia casar-se quando queria, não tinha que esperar lá. Não precisava esperar aquela época específica. Então, quando fala Jesus ali dessa parábola, lá existe um convite e existe uma recusa, mas não existe desculpas. Você não vê as pessoas lá em Mateus dando desculpas para não ir. E o rei diz assim, esses aí não vão participar, vou chamar outras pessoas. Mas em Mateus existe um camarada que está infiltrado lá. Você vê que Jesus chega e fala para aquele camarada, como é que você entrou aqui? Porque para entrar na festa do meu filho, você tem que estar vestido a caráter. Eu dei uma veste para cada um, como é que você entrou aqui? Você pensa que vai entrar no céu de qualquer jeito? Não existe maneira de você entrar no céu de penetra, tipo, eu vou escondido e vou chegar lá. Você estudou sobre o santuário, sabe que está passando em revista as nossas vidas. O que você é lá fora tem que ser o que você é aqui dentro. Você não tem dupla personalidade. Na vida cristã não existe isso.
aquelas vestes simbolizavam a justiça de Cristo. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6, fala que as nossas justiças são como? Eu não vou falar, mas você sabe que é trapo de imundícia na Bíblia, né? Para aqueles que não sabem, as mulheres na época não tinham a comodidade que tem hoje, né? De ter alguns confortos em alguns momentos do mês. Então, elas usavam uns panos nas regras. E a nossa justiça é comparada com isso, com os trapos de imundícia. Por isso que aquele camarada, quando está lá, o rei diz, você não pode entrar na minha festa, porque você não se preparou para tal. Não tem como nós irmos para o céu se nós não nos prepararmos. E a preparação começa amanhã, né? Depois, domingo, lá, primeiro dia da semana, a gente... Quando? Como é que você sabe? Está na palavra, né? Hoje, se ouvires a minha voz. Então, é hoje o dia de estar preparado. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu mal sei o dia que eu vou... os minutos seguintes, depois que terminar esse culto aqui. Você tem certeza que perdeu muitos bens materiais? Perdeu nessa enxurrada. E conhece pessoas que perderam também. Mas você não pode perder uma coisa nessa vida, que é a esperança de ver Cristo voltar. Esse camarada, ele estava lá, mas não adiantou nada. Agora nós vamos para o texto que nós precisamos entender. E nesse texto agora, eu quero que você feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Grande e eterno Deus, estamos com a tua Bíblia aberta, com a tua palavra aberta, sabendo que não somos merecedores de sequer abri-la, mas nos méritos de Cristo Jesus nós imploramos pelo poder do teu Espírito, que Ele abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que tu queres de nós essa manhã. Que essas Bíblias abertas possam emanar poder transformador de vidas e possam, Senhor, nos aproximarmos mais de Cristo. São essas bênçãos que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Para você entender o contexto do capítulo 14, versículo 15, Jesus está com um grupo de pessoas e eles estão comendo ali, tranquilo. E essas ceias demoravam, né? Porque conversava-se muito. Hoje não, né? Hoje você senta na mesa e 10 minutos depois levantou. Você tem um compromisso urgente, às vezes, ou às vezes está lá no telefone respondendo alguma coisa, não tem mais aquele olho no olho que tinha antigamente. Mas na época de Jesus, não, eles conversavam e ficavam. Aí Cristo falando e alguém diz assim, no versículo 14 do capítulo 14, e será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-se da tua recompensa, porém tu a receberás na ressurreição dos justos. Cristo fala para aquelas pessoas, olha, e ele começa a entender algumas coisas, porque ali ele viu pessoas que queriam ocupar os primeiros lugares. Aí ele diz, não, alguém disse assim, não, então tá bem, então bem-aventurado também é aquele que vai participar das bodas, né, que consegue estar lá. Aí Cristo começa a contar essa parábola para aquele grupo de pessoas que eram membros de igreja, que achavam que por ser membros de igreja, estava com o céu garantido, né? Já fiz o check-in quando entrei no sábado, agora vou para o céu. Vamos acompanhar a leitura. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, eu posso imaginar o olho de Cristo brilhando, o Espírito Santo iluminando a mente dele, dizendo assim, você fez uma colocação e agora eu vou te levar para um lado espiritual para você conhecer um pouquinho mais. Ele, porém, respondeu, estamos lendo versículo 16, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Quantos? Quantos? Só os vivos. Quantos? Muitos. Então não era pouca gente, né? À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado.
Não obstante, todos, ele convidou quantos? Quantos disseram não? Todos. Ele convidou muitos e todos disseram não. É misericórdia, porque ele convidou muita gente e todos os convidados disseram não. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir logo vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Olha que interessante, né? Na grande ceia, Jesus está dizendo que existem 2 convites. O primeiro, convidando: olha, eu vou fazer uma ceia lá e eu quero que você esteja. Até aí tudo bem. Só que, por que ele está fazendo um primeiro convite? Porque na época, e até agora em alguns lugares, o costume no Oriente Médio é que não se desperdiça comida. Por quê? Porque é muito árida a terra, é difícil o plantio, é difícil as pessoas terem sobrando. Então não se desperdiça nem água e nem comida. No sul, em outros lugares do país, em alguns lugares do mundo também, é comum as pessoas se reunirem, né, para fazer uma janta, um almoço, e elas comerem até se fartar. E o dono da casa fica feliz com isso, não é? Ainda diz mais: não, pode comer à vontade, que tem mais aonde? Tem mais na panela lá, pode comer. E come e tal. Né? Quem nunca recebeu um compotor não sabe o que é comer, né? Porque come. Crente diz, né? Crente come, não bebe, mas come pra caramba. Então, se fazia isso, esse primeiro convite, por quê? Para não haver desperdício. Olha, vamos imaginar aqui, tá? Eu vou fazer uma festa, vou fazer um jantar lá em casa e vou começar a convidar os irmãos. Por exemplo, Roberto, eu vou fazer uma festa lá em casa, você vai? Vai você e quantos? 3. Anoto ali, Roberto, 3 pessoas. Ô Marcos, vou fazer uma festa lá em casa, estou te convidando, quer ir? Quer ir? Não, primeiro disse vai ou não. Sim, vai aí, é 12. Nossa, vai levar os vizinhos todos, mas o Roberto já está na lista. E eu vou convidando as pessoas e elas vão dizendo sim ou não. E já vão dizendo quantas pessoas vão estar juntas. E eu vou anotando. Porque quando eu for fazer as compras, eu vou saber, não, vai ter 20 pessoas, então eu preciso de uma porção que dê para 20 pessoas. Porque na época, se eu desperdiçasse comida, ninguém ia querer fazer negócio comigo. Porque eles pensavam: poxa, o cara não administra nem a casa, vai administrar um negócio de que jeito? Se sobra. Então se fazia esse primeiro convite, sabia quantas pessoas vinham e já preparava tudo. Porque no Oriente Médio é assim: se você convida alguém para vir comer na sua casa, se a pessoa recusar, ela está dizendo para você assim: eu não gosto de você, então não vou. E é comum eles comerem no mesmo prato. Com a mão direita, todo mundo come no mesmo prato. Para nós é meio estranho, né? Você vê uma mesa posta, cada um tem o seu prato e tal. Lá não, lá eles sentam no chão, comem no mesmo prato sem problema nenhum. Se você fizer uma recusa, você está dizendo para a pessoa assim: eu não gosto de você. E é interessante, né? Porque quem vai fazer uma festa, um almoço, um jantar, ela dedica tempo para isso, né? E se preocupa em que as pessoas que sejam convidadas se sintam bem. Né? Ninguém faz uma festa para os inimigos, faz a festa para os amigos. E esse homem da parábola fez isso. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala que Cristo está à porta e a gente acha, bom, Cristo está me convidando
Na verdade, quem está dentro do coração, ou dentro da casa onde Cristo está batendo, que é o anfitrião da casa. Cristo está se convidando para entrar na sua casa. E ele, ele bate. E ele diz, se o anfitrião, que é você, escutar o meu apelo de ser convidado na sua casa, eu vou abrir a porta. Se você abrir, eu entro. E a gente diz, o Cristo é um gentleman, né? Porque ele bate na porta enquanto o diabo arromba, não sei o quê. A gente usa muito isso, essa expressão, né? Só que eu faço uma pergunta para você. Quando Cristo bateu a primeira vez na porta do teu coração, de leve, você já abriu a porta? Ou ele teve que bater mais forte? Teve que, quem sabe, dar uns murros na porta para que você pudesse acordar e correr e abrir a porta? Porque quantos aqui vieram para a igreja quando estava a vida 100%? Estou bem no casamento, estou bem na saúde, estou bem financeiramente. Quantos vieram para cá assim? Ninguém, gente. Quantos vieram aqui quando estavam com algum problema? Está vendo? Talvez o problema seja Cristo aumentando a batida na porta do teu coração para que você possa, preciso ir. Preciso abrir a porta. Então, quando Cristo fala dessa parábola da ceia, ele está dizendo, eu preparei uma festa e eu te chamei uma primeira vez. E você? Disse eu vou. Quantos apelos você já ouviu na igreja, né? Para mudar de vida, para ser mais evangelista, para não sei o quê e tal. E quando começa a cantar o cara, e quando toca um hino no fundo, e a pessoa faz o apelo, quantos aqui se levantam, né? Nossa, eu quero mudar de vida, Senhor, quero agora completamente dessa catástrofe, não, Cristo logo volta, eu quero estar pronto, porque deu medo. E quero ir contigo e tal. Passa 1, 2 semanas, quando vem o segundo convite, acontece o que acontece na parábola. Muitos de nós, ao ouvir o chamado na segunda vez, nós, damos uma desculpa. Encontramos algo que possa dizer assim, não, mas o senhor vai me entender, eu estou muito ocupado com algumas coisas. Só que essas desculpas da parábola são desculpas infundadas. Porque o primeiro diz assim, é que eu comprei uma terra e eu preciso ir vê-la. Eu preciso ver a terra. Só que no Oriente Médio não é assim que funciona. A compra da terra demorava 1 ano. 1 ano. Porque ele ia lá, porque ele tinha que pegar um pedaço da terra, plantar para experimentar durante 1 ano, para ver se realmente valia a pena comprar ou não. Não era uma coisa de chegar assim, não, eu comprei hoje e amanhã eu vou ver. E mesmo que isso acontecesse, ele já tinha sido avisado da festa bem antes. Então ele sabia do dia da festa ou não sabia? Ele disse, não, eu preciso cuidar da minha vida financeira. Eu tenho algo para fazer. Eu tenho os meus bens para administrar. E às vezes a nossa desculpa é essa, né? Mas eu estou muito atarefado, nossa, eu não tenho tempo. Eu preciso cuidar dos meus negócios, mas se Cristo não cuidar, quem vai cuidar? Por isso que Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente inverte, né? Não, dá essa desculpa. E a gente olha para a Bíblia e diz assim, esse camarada aí, né? Dá uma desculpa dessa, dizer que comprou uma terra e vai ter que ver a terra. Uma desculpa esfarrapada, como nós dissemos. Mas e quantas vezes eu e você damos uma desculpa esfarrapada também? Para não fazermos alguma coisa, ou para não mudarmos a nossa vida. Nós dizemos, não, eu vou mudar, mas hoje não. Eu vou vir para a igreja, mas quando eu aposentar.
vou vir para a igreja, mas quando eu estiver melhor de saúde. Eu vou ir para a igreja, mas quando as coisas começarem a dar certo, daí eu largo tudo e vou. Sabe quando é que você vai vir, se pensar assim? Nunca. Porque esse dia de todas as coisas estarem organizadas, nunca vai acontecer nessa terra. O outro dá outra desculpa interessante. O outro diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. É uma desculpa esfarrapada ou não é? Quem é que compra aqui um carro pela internet e daí paga e diz assim, não, eu vou lá retirar agora o carro? Alguém faz isso? Quem é que compra um carro sem ver? Alguém, hein? Não? Eu acho que não, né? Por que não? Por que não, gente? Por que não compra um carro sem ver o carro? Para não ser enganado. Então, essa desculpa é esfarrapada, porque ele comprou 5 juntas de boi e diz, agora eu vou testar. Como assim? Não testou antes? Pagou e não vai receber? Pagou e não vai saber se realmente vale a pena ter comprado, ter gastado? E agora, no dia da ceia, eu dou essa desculpa. No dia que Deus te levantou de onde você estava e te trouxe para cá, foi o primeiro convite, e agora você está relutando para atender o segundo, quer seja o segundo convite, o batismo, quer seja você assumir alguma coisa na igreja ou fazer algo por alguém e você está lá relutando. O primeiro convite você aceitou, mas o segundo você não quer. Aí fica dando desculpas, não, porque sabe como é que é, eu não tenho muito tempo, eu não tenho muita experiência, eu não sei como funciona. Mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar as ferramentas e as pessoas próximas a você para te ensinar como fazer. Se você está na dúvida em te batizar ou não, saiba que Deus vai abrir as portas para você de uma maneira que você nunca viu na vida, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir à ceia. Não recuse o convite. E essa terceira desculpa é a mais esfarrapada de todas. Porque ele diz, casei-me e não posso ir. É certo que a Bíblia fala que as pessoas não iam para a guerra quando casavam, né? Então, casou, não vai para a guerra, não podia. Só que a Bíblia, na tradução que nós temos hoje, ela tenta se aproximar no máximo da tradução que era antes, do que foi escrito. Só que às vezes não consegue, né? Por exemplo, saudade só existe no nosso linguajar, no brasileiro. Você não conhece o mesmo sentido da palavra. E quando esse camarada diz assim, eu casei, em algumas versões diz, casei com uma mulher, né? E na época não tinha casamento homoafetivo, então tinha que ser com uma mulher. Ele foi redundante. Na verdade, os patriarcas nunca falaram da mulher no casamento. Tipo, eu me casei e agora eu tenho que ter a lua de mel. Quando ele está falando isso, ele está dizendo assim, eu conheci uma menina de programa e eu tenho um encontro com ela hoje. É isso que o original fala. Conheci uma menina. Conheci uma mulher que não é a minha mulher, e eu tenho um encontro com ela e não posso ir. Uma desculpa, assim como as outras, mas uma mais infundada ainda. Porque ele está dizendo, olha, sei que você me convidou, eu sei que você fez tudo que podia, só que eu tenho algo mais importante para fazer do que estar na ceia. Eu tenho algo que eu quero mais do que estar lá. A pergunta que eu faço para você nessa manhã de sábado, o que tem sido mais importante para você do que estar nas bodas do Cordeiro quando Cristo voltar? O que tem sido mais importante para você? Talvez seja o teu trabalho, seja os teus amigos, talvez seja as pessoas que estão próximas de você, eu não sei. Mas se isso tem te afastado de Cristo e do desejo de estar na ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, você precisa mudar o seu pensamento.
que nós cantamos, né? Não tardará, Cristo irá voltar. A minha voz é feia. Mas nós cantamos, né? Aqui, quando está todo mundo junto. E lá fora, quando não tem ninguém olhando. Cristo tudo vê. E Ele sonda o teu coração, sabe como é que funciona a tua mente. Ele sabe o que você está pensando nesse momento agora. Talvez você esteja olhando por lá e dizendo, esse cara não para de falar, eu quero ir embora. A gente fica colhendo desculpas para dizer não para Deus. Fica escolhendo um argumento. E esse homem da parábola ele diz assim, bom, eu convidei essas pessoas e nenhuma quis vir. Convidei muitos. E quantos aceitaram? Nenhum. Ele pensou assim, eu não vou passar por alguém que não sabe administrar. Eu não vou passar por alguém que esbanja comida. Eu não vou passar por alguém que esbanja água. Eu fiz tudo, está tudo pronto. E eles não quiseram. O que eu vou fazer? Chamou os servos e disse, olha, peguem quem vocês acharem. E tragam e digam, a festa está pronta. Você parou para pensar nisso? A festa está pronta, irmãos. É só nós esperarmos Cristo voltar para ir com Ele. Cristo disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. A gente que faz as coisas com as próprias mãos, uma casa, uma reforma, a gente demora anos, né? Às vezes meses para fazer. Sim ou não? Deus criou o universo numa simples palavra. Você acha que as mansões já não estão prontas? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus não está ainda rebocando a parede ou botando o gesso na casa do Roberto. Não, deixa eu terminar aqui, depois eu chamo ele. Não está pronto. Do jeitinho que você sempre sonhou. E muito mais, que Deus vai te surpreender. Você vai estar esperando uma coisa, vai chegar lá, vai dizer, nossa, é muito melhor do que eu sonhava. Porque a Bíblia fala que nem olho viu e nem penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para você. Você consegue pensar e acreditar nisso? Ou você está enfiando a cabeça na terra como uma avestruz e está vendo o turbilhão de coisas acontecendo, dizendo, realmente, Cristo vai voltar e tal, e continua dando desculpas? Cristo diz ainda no capítulo 22, depois lhes disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Ainda tem. Eu fico imaginando o tamanho da festa que era, porque ele chamou todo mundo, e ainda sobrou lugar, e ainda tinha comida. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Você não quer ir almoçar na minha casa? Então nunca mais você vai na minha casa. Eu entendo esse homem da parábola, porque ele se esforçou tanto, e convidou as pessoas que ele tanto amava. Convidou aqueles que ele gostava, aqueles que eram próximos dele. Eu não vou entrar na parte teológica, porque você conhece muito bem, até estudamos isso já, que o primeiro convite foi feito para os judeus e eles rejeitaram. João diz que veio para os seus e os seus o rejeitaram. E ele estendeu o convite para quem agora? Para os gentios que somos nós. E como eu falei, você atendeu o primeiro convite, sim ou não? Você se batizou e uns quantos batizados. E quem não é batizado aí? Só para mim, olha. Esperando o quê, minha gente? Vocês que são batizados. Estão esperando do quê? Assim como eu me incluo nisso. Eu estou falando vocês, mas eu estou incluso nisso. O que eu estou fazendo da minha vida? Cristo fez um convite para mim
20 e poucos anos atrás, eu aceitei. E durante 4 anos, eu não vou contar minha história aqui. Se você quiser que eu conte, me convide para jantar ou almoçar que eu vou, tá? O Márcio me convidou hoje, então está tudo certo. O convite eu vou rejeitar de quem fizer hoje. Mas Cristo preparou tudo, me chamou. E engana-se aquele que diz assim, não, mas eu saí da igreja, mas não abandonei Deus. Quando você sai da igreja, você automaticamente abandona Deus, porque quem sai da casa do Pai está longe do Pai. Ah, mas não sei o quê, eu ainda oro às vezes e tal. É como você está longe do Pai e mandar uma mensagem uma vez por ano. Cristo te convidou para estar aqui nessa manhã de sábado, e talvez você nem soubesse que era eu que estava aqui. Se soubesse, talvez não viesse também, né? Mas vem. E está aqui. E ouviu o convite de Cristo. Ouviu o chamado dizendo, venham, que a ceia está pronta. Falta você começar a querer estar lá. Falta você querer estar junto nessa ceia. Eu quero estar lá nessa ceia. Eu falei uma vez aqui nessa igreja que eu ia para o céu nem que fosse de teimoso, só que ninguém vai para o céu de teimoso. Porque eu preciso ser revestido pelo poder de Deus, eu preciso ser revestido da vestimenta, da pureza de Cristo, senão eu não vou, de teimoso como o cara da parábola, eu não vou entrar no céu. Eu preciso me preparar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Ah, mas eu já me batizei, já não preciso entregar nada, já que eu já entreguei no batismo. Sabe que para você ir para o céu, a entrega tem que ser diária. Por isso que a Bíblia fala, o pão nosso, quantos dias de cada? Então o pão vale um dia só. Assim como você luta pelo pão físico, você tem que lutar todos os dias pelo pão espiritual. Tem que mudar a sua vida. Tem que entregar a vida a Cristo. Nós estamos se encaminhando para o final. Eu não combinei nada com ela, mas em janeiro desse ano, a gente decidiu que era hora de eu voltar, né, para a igreja e ela ir para a igreja. Aí acertamos tudo e tal, e ela trabalhava numa posada, a Mônica, aquela moça lá, é minha esposa, ela trabalhava de domingo a domingo, então o sábado para ela não existia. Aí começamos a estudar a Bíblia junto e tal, e ela, em determinado momento, disse assim, eu tenho que parar de trabalhar. E no início de janeiro, ela pediu a conta, nos batizamos, a gente paga aluguel numa casa ali em Nova Petrópolis, e antes pagava em outra, que era um amigo, né, em comum, o dono da casa. E quando ela saiu da posada e nos batizamos, uma semana depois o cara pediu a casa. Sem avisar nada. Ele disse assim, ó, eu quero a casa porque vocês foram para a igreja e eu não quero ninguém da igreja na minha casa. E pediu a casa, e agora? Lá o aluguel é muito difícil de você conseguir assim, tipo, eu vou sair agora daqui e vou para outro. Não é que nem aqui. Lá você batalha para conseguir, tem que dar graças a Deus quando consegue uma casa. E daí começa a bater o quê? O desespero. Ela atendeu o primeiro convite quando Cristo disse, vem que a ceia está pronta, ela atendeu, eu atendi o retorno. Mas e agora? Como é que a gente faz? A minha oração era assim, Senhor, ela precisa acreditar, porque ela está dando o primeiro passo agora. Eu já sei, eu já conheço, eu tenho a minha fé. Mas, irmãos, eu falava isso para ela, mas no meu coração estava rachado no meio. Porque eu dizia, Senhor, como é que eu vou falar para ela ter esperança se eu não tenho? Como é que eu vou dizer para ela, não, Deus vai abrir a porta, porque Deus tem o melhor para nós e tal, se eu já estava desesperado?
Para ela eu estava tranquilo. Mas por dentro, eu dizia: Senhor, tira essa dúvida de mim. Até que um dia ela foi cortar o cabelo de um irmão da igreja lá que estava dando estudo, e ele falou: a irmã fulano tem uma casa assim, que vai vagar ali, e a pessoa está saindo, você não quer ir lá ver? Daí a gente foi ver a casa. E ela disse assim: eu não queria morar aqui. E daí começa uma nova batalha, porque Deus diz assim: mas tu abriu uma porta, e agora? A gente faz o quê? Qual é a tua vontade? Porque você às vezes se sente assim, não sente? Que nem vocês que cantam. Chega um momento da vida que você pensa assim: será que é isso mesmo que você quer de mim? Que eu cante? Você que lidera a igreja, às vezes tem dificuldades, não tem? Porque nem o Roberto falou, lidar com gente é difícil, e você pensa, e nas suas orações, muitas vezes eu tenho certeza que você tinha falado ou falou para Deus em algum momento: Senhor, será que é isso mesmo que você quer, que eu lidere a tua igreja? A dúvida bate, mas quando Deus diz vai, a gente tem que ir. E quando diz vem, eu tenho que vir. Hoje a gente está morando na casa da irmã lá. Ela está feliz, né? Estamos bem, mas senti a mão de Deus conduzindo a nossa vida. Porque quando Ele disse pela segunda vez: vem, que a ceia está pronta, nós atendemos. Mas ainda temos que mudar a nossa vida, muita coisa. Temos que entregar a nossa vida. E eu não posso, de maneira alguma, sair daqui hoje e voltar para onde eu moro, sem fazer um apelo para você. Para você que é membro dessa igreja, que precisa ainda ter uma mudança de vida, que precisa entregar a vida a Deus. Eu não posso ir embora daqui sem fazer um apelo para você que não é membro da igreja, te perguntando: até quando você vai protelar o teu batismo, a tua entrega a Deus? Hoje é o dia da salvação. O quarteto vai cantar o último hino. E eu quero que você, se tiver no coração, sentindo que você precisa mudar de vida, precisa entregar a tua vida a Deus, seja membro da igreja, seja não membro da igreja, mas você sentindo no coração que precisa entregar a vida a Deus, que precisa mudar a sua vida de fato, vou pedir para que enquanto eles cantem, você se coloque em pé. Mas por favor, não se coloque em pé porque eu pedi, ou porque o irmão se levantou, ou porque fulano se levantou. Se coloque em pé só se o Espírito Santo tocar no teu coração. Percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse um altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador.
Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Grande e eterno Deus, Tu nos convidaste um dia para estar na grande ceia que Tu está preparando. E um dia nós aceitamos. Dissemos, sim, nós queremos estar lá. E hoje, nessa manhã de sábado, dia 25 de maio, um mês que todos nós, gaúchos, brasileiros e mundial, queremos esquecer porque perdemos tantas pessoas, perdemos muitas vezes a nossa pouca esperança em Cristo Jesus. Nessa manhã de sábado, nós queremos reafirmar que nós queremos estar nessa grande ceia. Para isso, Senhor, como o quarteto cantou, nós queremos dizer para o Senhor que estamos entregando a nossa vida a Ti. Estamos confiando naquilo que Tu queres fazer por nós. E, Senhor, nós vamos fazer a nossa parte. E pedimos nesse momento que o Teu Espírito faça dele, nos transformando, nos fazendo as pessoas que herdarão o céu um dia. Pedimos, Pai, que Tu abençoes essa igreja, abençoe a liderança dessa igreja, Senhor, que Teu Espírito dê sabedoria para que eles conduzam essa igreja até a volta de Cristo Jesus. Pedimos também uma bênção especial sobre o pastor desse distrito, a sua família. E agora, Pai, nós vamos para casa, mas queremos sair daqui um pouco melhores do que chegamos, com o coração mais tranquilo e com a certeza que quando Cristo voltar, nós ouviremos a voz dele nos chamando e subiremos com ele para as mansões celestiais. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada e salva-nos para o Teu reino. São bênçãos que nós te rogamos nesse momento. Não que haja mérito em nós, mas são dos méritos de Cristo Jesus que nós clamamos. Amém. Em nome do Ministério Pessoal